Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! A gente tá ligado no Debate 93! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa sexta-feira, 11 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. Eu vou andar pela fé em Jeová, em sua verdade crer, pela fé eu vou viver. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. A JR conta que um dos nossos queridos ouvintes tenham percebido que durante as pregações virou moda em nossas igrejas frases como: fala Deus, é por aí, hein? Olha aí, hein? Porém, percebi também que não são simples palavras, mas sim formas de acusar outras pessoas de seus erros. Geralmente quem fala é porque soube de algum problema de um dos irmãos. Diante disso eu me questiono, será que estamos vivendo um momento de falta de amor? O prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas? Como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor que ninguém? Como aceitar as diferenças e até os erros do outro, de forma que vivamos em real amor? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista de Iguaba Grande, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: tenho percebido que durante as pregações virou moda em nossas igrejas frases como: fala Deus, é por aí, hein? Olha aí, hein? Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? JR, uma alegria revê-lo, uma alegria estar nessa casa tão abençoada, mandar um abraço para esses ouvintes maravilhosos da Rádio 93. JR, eu escolhi esta frase porque, para mim, essas expressões demonstram o quanto a pobreza linguística tomou lugar em nossos altares. E aponta também para uma má formação pastoral, isso é bem verdade, porque eu entendo de que certas expressões não devem estar presentes na prédica pastoral. O altar é um lugar santo, um lugar muito especial. E essas expressões... eu não sei dizer, não falaria assim como o nosso ouvinte falou, que o uso dessas expressões é uma denúncia ou é usado por alguém que conhece alguma coisa da igreja e quer delatar. Não dá para a gente correlacionar tão diretamente somente a isso, mas o fato é, eu escolhi essa frase porque ela me chama a atenção. O púlpito se tornou um lugar vazio, prédicas sem conteúdo, prédica com jargões que não, de fato, transmite a verdade do evangelho. Essa é a minha opinião. Em alguns casos, pelo que nos parece também, a frase não é dita de púlpito, mas é dita pelo povo. Então, sim, o pastor prega alguma coisa: olha, meus irmãos, a gente que está vivendo de maneira errada. Aí alguém fala assim: olha aí, hein? O cara tá sabendo que alguém... Essa
a impressão que passa aqui o nosso ouvinte. Pastora, a nossa menina da mesa de hoje, Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência, que pensa, querida irmã, sobre esta frase, sobre esse destaque inicial. Eu estou muito feliz também nessa manhã de estar com vocês, JR. Muito obrigada, Marcelo, pessoal aí, os ouvintes, os amigos que têm orado pelo nosso ministério e pela nossa vida. Tem coisas que são até um pouco engraçadas. E eu confesso aos amados debatedores nessa manhã que eu muitas vezes falo. Né? E não falo porque eu estou jogando nenhuma indireta para ninguém. Né? A minha expressão, eu sou uma pessoa extremamente expressiva e sou uma pessoa que falo muito. E tem gente que grita, e eu fui num congresso, né, muito grande, de uma denominação para pregar, e enquanto eu estava pregando nesse congresso, era um retiro de jovens, e alguém lá do meio gritou: "Fala o CPF, Senhor!" Eu não tive como não rir, né? Eu ri ali naquele momento. Então, assim, CPF, eu falo CPF, significaria porque o quê? Quase a pessoa, na verdade, na verdade eu já estava, como que eu estava falando, era tão claro a alguém ali naquele lugar, né? E como uma outra expressão também que eu escuto muito na minha igreja, que tem uma irmã que fala isso: "Fala, Senhor, que a tua serva ouve, pode bater, pessoal, Jesus, que eu gosto." Para pessoal, o ouvinte está falando de para fora e para o outro, especialmente, né? Mas eu acho que o ouvinte, ele tá um pouco, assim, incomodado. Eu não sei, eu tenho uma sensação de que ele tá se incomodando muito com essas frases. Eu acho que essas frases não me incomodam. Entendi. Não vai me incomodar porque não serve para mim. Então eu acho que a gente pode dar aleluia, glória a Deus, fala a Deus e amém, e aleluia, e vamos embora. Quanto aleluia e glória a Deus, acho que não é a discussão, não é discussão, não. A discussão aqui é a questão seguinte, a pessoa dizer fala a Deus, é por aí, olha, e outras mais, na perspectiva do ouvinte, é o seguinte: alguém está pregando e aí entra alguém dizendo: "Olha aí, fulano", entendeu? É quase que: "Olha aí, fulano", entendeu? Quase está dando o nome do fulano, porque segundo o ouvinte aqui, o ouvinte sabe que alguém sabe de alguma coisa, o pastor prega, o ministro prega, e aí a pessoa quer dar uma indireta para o outro. É o que o ouvinte está dizendo, a experiência dele, né? Naturalmente. Pastor Jean Max, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, é um prazer estar aqui. Bom dia aos debatedores, nossos queridos ouvintes. Eu compartilho da mesma opinião que a pastora Marcione, porque é uma maneira mais de expressar a sua alegria, de se divertir naquele momento de culto, do que de censurar alguém. Mas eu reconheço também que existem pessoas que fazem isso para descarregar a sua mágoa, o seu rancor contra alguém e mandar realmente uma indireta. Então, quem eu acho que vai ou quem muito... fala? Não, de quem fala, de quem se expressa lá. Fala, Deus. Então, na maioria das vezes eu percebo que é mais para se divertir, para descontrair o ambiente. Mas também admito que existem pessoas que são maldosas, estão aproveitando aquele momento para mandar indireta para as pessoas, e cada um vai responder diante de Deus pelo que faz, né? Mas eu acho que o ouvinte está preocupado demais com a questão que não interfere tanto. Existem coisas dentro do que ele disse aqui que são interessantíssimas, e eu acho que a gente vai discutir aqui hoje e vai ser bênção. Jackson Correia é contador e é membro da Comunidade Batista da Barra. Muito bom dia, seja bem-vindo, Jackson. Bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje, Jackson. Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, amigos aqui. JR, eu penso que está faltando muito conhecimento bíblico da parte do povo. Hoje nós vamos às igrejas, ouvimos a pregação, mas não colocamos em prática o que ouvimos, né? O que nós presenciamos no nosso dia a dia, né? A crítica ao irmão, a crítica ao amigo, a crítica a um familiar. Nós não colocamos em prática o que nós lemos e o que nós ouvimos dentro das igrejas. Nós precisamos absorver o que é bom e colocar em prática. Porque o que está acontecendo, o nosso ouvinte mandou um e-mail, não é coisa boa, né?
não é coisa agradável para o próprio ambiente, para a própria igreja, para ele mesmo. Se existe esse tipo de acusação, ainda que não seja o entendimento aqui, quer dizer, se existir esse tipo de ação, se existir esse tipo de postura, é agressivo, né, Jackson? É uma muito, coisa muito que em vez de edificar, em vez de exortar, em vez de admoestar, de ajudar, acaba derrubando a pessoa, porque acaba expondo, né? Certo, a pessoa fica exposta, não é isso? Exatamente. Deixa eu só, eu faço parte da Comunidade Batista do Rio, do pastor Pedrão. Sim. Então recebemos a informação errada, que é a nossa querida CB Rio. CB Rio, exatamente. Pedro, nosso querido pastor Pedrão. Um grande abraço nele. Obrigado, tá, Jackson? E eu tenho aprendido muito com o pastor Pedrão, viu? Durante esse ano ele tem realmente pregado e tem me tocado. Ele tem advertido a membresia sobre isso. Colocar em prática aquilo que você aprende dentro da igreja, aquilo que você lê, né? Não ficar só apenas como um ouvinte dentro da igreja. É o que diz Tiago, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Exato. Dentro dessa perspectiva, companheiros, nós vamos continuar discutindo esse assunto, afinal de contas ele chega e nos ajuda, e vamos aqui ao resultado parcial da nossa pesquisa 93 de hoje, para você acompanhar a gente aqui e participar desse processo tão interessante, a gente observar o que está acontecendo, olha aqui, olha ali, olha lá, e a partir disso a gente chega aqui a uma conclusão equilibrada, saudável sobre essas características. Existe isso na sua igreja? Aonde você congrega, a intenção é essa ou é uma manifestação espontânea de adoração, de interatividade, que a gente observa que é muito habitual, muitas igrejas têm, e não se tem aí uma indicação de que está uma acusação, mas no caso do ouvinte aqui, ele revela que há. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Muito bem, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece gente aí que fica mandando indireta pro outro durante os cultos e pregações? 45% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim pelo nosso telefone. Mas é o pregador ou é o povo? Eu tô com a dúvida, é o povo. É o povo. E no mas a pesquisa não diz isso. A pesquisa tá dizendo o quê? Vamos lá. Não, que você conhece gente que fica mandando indireta pro outro durante os cultos e pregações. Durante os cultos e pregações. Não, mas o e-mail não, né? Sim. Por isso que aqui o site vem diferente. Olha aí. 23% deles no site dizem que conhecem sim. Olha aí. Então quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, gente, pela participação, porque é uma diferença. Às vezes o pastor prega a palavra e alguém tá achando que ele tá mandando indireta para alguém. Em outros casos, ele não está pregando a palavra, tá mandando indireta mesmo. E às vezes é o povo, no meio da manifestação do povo tem ali. Eu quero continuar ouvindo os companheiros aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. 4 microfones já abertos, inclusive o meu. Eu posso acrescentar o que o pastor estava falando, Jackson? Ele falou uma coisa muito interessante e que me chamou muito a atenção. Beleza, em relação ao pastor Pedrão, né? Que ele tem aprendido muito. Na verdade, eu vejo o pastor Pedrão e tantos outros pastores que têm usado o púlpito para ensinar. Mas as pessoas que estão assentadas, elas não estão prontas para aprender. Elas querem hoje fazer o que elas quiserem, né? Elas acham hoje que pecado agora tá fora de moda, né? Para mim, pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro, perdão continua sendo perdão, graça continua sendo graça, misericórdia continua sendo misericórdia. Então, assim, a gente não pode confundir essas coisas. O pregador, o pastor, ele vai pro púlpito, ele prega a verdade, ele fala do pecado e aquela coisa toda, chama o irmão que está errando, vai lá, conversa com ele, conversa 3, conversa 4, leva a igreja e a pessoa continua fazendo aquilo. Tem um irmão que sempre tem um irmão no meio, né? Que não suporta, ou uma irmã, que não aguenta ver mais aquela situação acontecendo ali. Aí chega um pastor lá da China, olha aí, né? Aí começa a pregar, fala tudo da vida do homem, aí o irmão não aguenta. Ele levanta e fala a Deus. Fala porque tem que falar, porque alguém tem que ouvir, né? Mas a manifestação não deveria ser como naquele caso que você se referiu, uma senhora da sua igreja, dizendo: você fala a Deus comigo?
Porque falar Deus comigo é uma coisa, falar Deus com o outro. É falar Deus com o outro. Não é? Pra ver se ele ouve, pastor, eu JR, pra ver se ouve. Eu tô entendendo, eu tô só interagindo. Eu tô interagindo, vamos lá. JR, eu gosto de interagir também, vamos lá. Eu creio que nessa discussão entra exatamente essa pergunta: o que é a fala de Deus? A fala de Deus é o texto sagrado, a fala de Deus é uma inspiração momentânea que bateu, que correlacionou com uma situação da igreja, porque em algum momento essas expressões correlacionam a fala de Deus com aquilo que foi falado, por uma intuição, sendo natural ou não, que bateu com a realidade. Espontâneo. Esta é a fala de Deus. Por que não se grita a fala de Deus quando se abre o culto e lê lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por que também não se grita nessa hora? Fala Deus. Na minha igreja grita, pastor. Na minha igreja grita. Vamos falar das nossas igrejas, não é o caso. Vamos falar de igreja como a tese. O que o ouvinte está dizendo aqui é que esses momentos parece que acontece só em momento específico. Falou uma coisa que tocou na irmã Maria. Cajadada. Cajadada. É burdoada. Pegou o cajado, alguém leva. É isso que você tá falando? Fala, Jean. Não, é exatamente aquilo que eu falei. Ele tá, na minha opinião, ele tá se apegando demais e começa a ver seriedade aonde está havendo apenas descontração. Mas eu admito, falei na primeira fala que existem aquelas pessoas que realmente se aproveitam do que está sendo dito para mandar uma indireta para fulano ouvir e dizer assim, tá vendo? Escuta aí, isso é para você. Então isso aí chega ao ridículo, né? Então nós não aprovamos esse tipo de comportamento. Uma coisa dentro dessa linha de raciocínio que você apresentou, uma pessoa quer ser engraçada, é isso? Explica isso aí para gente poder entender. Isso, por exemplo, quando tá rolando culto. Vou dar um exemplo claríssimo. Você tá lá pregando, aí tem alguém sentado querendo ser engraçado, é isso? Eu trouxe um pregador na minha igreja e ele falando para casais, dizendo, meu irmão, você não tem que ter medo de deixar o cartão de crédito na mão da sua mulher. Quando ele disse isso, a minha esposa e outras irmãs, fala Deus. Então, estão brincando, a gente está se divertindo ali, é um momento descontraído. Então, eu respeito esses momentos. Eu acho legal, acho bacana, isso não me agride. Agora, já vi também gente que se aproveita, sabe do problema do outro, e quando o pregador está ministrando lá, ele se aproveita para ofender aquela pessoa. Então, eu disse no começo que cada um vai responder diante de si, ao Senhor, né? Diante do Senhor, por si. Agora, cabe a quem está instruindo fazer uma distinção entre essas coisas e proporcionar que a sua igreja amadureça e não se envolva nessas picuinhas. Eu fiquei com uma pequena dúvida para poder entender isso aí. Pode é o seguinte, vamos lá, uma pregação sem ser dentro dessa linha de palestra, né? Um culto comum, tá certo? Culto especial, todo culto é especial, tá rolando o culto lá, tá certo? E a pessoa sempre fala a mesma coisa. E aí a pessoa que sempre fala a mesma coisa está querendo ser engraçado. Aí a dúvida é, isso é correto? Não, aí tá não. certo, eu quero ser engraçado. Meu negócio é o seguinte, é chamar a atenção para mim, ou é espontâneo. Quando o pastor Marco estava falando, eu até trouxe, é espontâneo. É espontâneo, porque quando é espontâneo é aquilo que brota, entendeu? Você, pelo amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, verdade. Amém, ô Senhor, tá certo? Tô imaginando aqui, espontâneo, quer dizer, veio e foi incontrolável. Agora, em outros casos é planejado assim, aí deu certo, deu ibope. Aí é coisa grave. Aí é coisa então muito grave. Queria que vocês falassem um tintim sobre esse assunto, então, para poder explicar. Isso é muito grave, então fala, isso é uma acusação, isso é um irmão ou uma irmã acusando, né, apontando, né, e nós não somos juízes para isso. Na acusação não, vício, né? Por exemplo, vamos lá, um ouvinte que fala, uma pessoa que fala assim, viciada. É por aí, por exemplo, fala, é por aí, tô usando a expressão que tá aqui para não dizer que eu disse alguém que alguém disse, né? É por aí, então a pessoa só fala essa frase, todo culto fala essa frase, e usa essa expressão porque todo mundo ri. A pergunta é essa, isso é correto, né? Entendeu? Ou isso, o que isso revela? Espontaneidade, nossa igreja todo mundo é espontâneo, isso é um dado. Isso aí dado assim, mas quando isso vamos lá, gente, vocês já entenderam. Já entendi, é uma manifestação viciada. Me limita, né? Aqui para não precisar explicar os detalhes. Manifestação viciada. JR, em relação a isso, é o significado do culto. Isso para mim é sério. Eu estou diante do Deus vivo. Eu não creio nisso. Ou será que o culto é uma mera manifestação teatral? É um show? Eu estou vendo Deus assentado no trono.
E será que diante desse Deus eu devo me portar de forma tão achincalhada, de forma tão assim comum? Eu acho que a gente precisa discutir seriamente o que é culto e o que é espaço de brincadeira. Eu acho que as pessoas estão indo para a igreja como se fosse um clube, né? Diversão, né? Diversão. Vai lá, tem o momento de louvor, tem a pregação, né? E não se coloca em prática. Nós temos lá em 1 Pedro 3, 10, quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem com engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busca a paz e siga. É simples, né? É muito simples. O que está acontecendo dentro das igrejas não era para estar acontecendo. Porque se você vai para lá, como se fosse um teatro, né? Você vai assistir uma banda, vai participar da banda, vai cantar, vai assistir a pregação, foi ótima, falou o meu coração, saiu dali, é outra pessoa, não colocou, não aprendeu nada, adquiriu o quê? Absorveu o quê? O que de bom absorveu ali naquele momento? Cultuou? Culto, para mim, é um momento sagrado. Para mim é muito sagrado. Eu absorvo tudo que é bom. O que não está me servindo, eu deixo de lado. E o que é bom, eu vou aplicar na minha vida diariamente. Porque nós precisamos colocar em prática, no nosso dia a dia, a palavra. Você não precisa se proclamar, você não precisa se divulgar. Eu sou crente, eu creio em Jesus. O seu testemunho fala muito mais, pessoal. Fala bastante. O irmão Jackson está colocando uma coisa interessante, porque quando a gente vai ao texto bíblico que nos mostra Deus se manifestando ao seu povo, a gente percebe que a manifestação, a forma do povo se comportar, diverge completamente do que a gente está vendo hoje. A experiência de Moisés no Monte Sinai é de calar, de silenciar, é do povo se preparar para se aproximar do monte. A experiência de Isaías diante de Deus é clamar pela misericórdia, porque ele se entendia como pecador. A experiência de João vendo Deus, Jesus ali na sua glória, é cair por terra e não ter o que falar. Então a gente vai perceber que biblicamente a manifestação de Deus leva à santidade de vida. A minha questão é o espaço cultico, é local para esse tipo de comportamento? Eu creio que não. Jamais. Olha só, eu acho que são 3 questões que apareceram aqui, né? Aquele exemplo que eu dei, uma manifestação de alegria no momento que era apropriado para isso. O culto não é um lugar de bagunça, não é essa proposta que a gente está apresentando aqui. O culto é um lugar de adoração. Com certeza. Minha casa será chamada casa de oração. Amém. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então, mas isso não pode me impedir de viver um momento de alegria na casa de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente. Então, eu vou na casa de Deus não por... como o JR colocou. Foi o exemplo que eu dei aqui. Não é um teatro constante. Agora, existem essas manifestações viciadas, né? Isso, que a pessoa... papaizinho, de 2 em 2 minutos, papaizinho, quer dizer, ele quer ser o centro da atenção. Então ele está roubando a importância do que se diz no púlpito para a pessoa dele. Então eu estou ouvindo ali o pastor, estou me alimentando com o que está sendo ministrado, mas tem um bobalhão que de 2 em 2 minutos dá um grito lá para todo mundo parar de olhar para o altar e olhar para ele. Então eu percebo isso aí, já é uma ação maligna, se valendo da fraqueza psicológica daquele irmão para poder roubar a importância do que está sendo dito no púlpito. Então não é isso. A casa de Deus é um lugar de alegria? Mas não é um teatro, não é um clube, não é uma feira. É um lugar onde eu vou me alimentar de Deus, crescer com Ele, mas a alegria do Senhor me renovará. Eu penso que a gente não precisa misturar as coisas, né? Entendi. Eu não estou advogando aqui o tradicionalismo na cerimônia. Não, entendi. Eu estou advogando o fato que o culto é manifestação de Deus. Se é manifestação divina, tem que haver transformação de vida. Se não há transformação de vida naquele que cultua, não é culto. Não é culto, é outra coisa. Se não há milagre em nossas celebrações, se não há conversão em nossas celebrações, nós não estamos prestando culto. Essa é a minha avaliação, porque biblicamente sempre está uma coisa ligada à outra. Aí vamos tomar aqui algumas frases aqui, só para poder ajudar. O Jackson até utilizou essa expressão, teatro, etc. O culto é para quem? A Deus. Então o culto é a Deus, né?
sendo o culto a Deus, ele não é um culto que necessariamente é feito para me agradar. Sim. Certo. Ele ainda que me desagrade, ou seja, a música, não gosto dessa música. Exatamente. Quer dizer, isso aí tá sério demais, ou isso aí tá alegre demais, tá baixo demais, tal demais, gosto desse ritmo, gosto daquele. O culto não é para mim, o culto é para Deus. Isso. Hoje, muita gente migra de igreja porque não está gostando do culto. Exatamente. Tá procurando uma igreja pra ela. Você não gosta do culto, você está acreditando que o culto foi feito para você. Isso. Quando você entende que o culto não foi feito para você, mas você oferece o culto a Deus, talvez mude um pouquinho e amadureça, até no sentido de compreender as diferenças culturais, artísticas, musicais que existem, que tomam parte do culto como um todo, que é um culto oferecido a Deus. Estamos juntos até? É isso aí? Isso. Fala, Marciane. Eu entro até numa questão que eu vejo hoje, os irmãos, eles entram nas igrejas como comida rápida. Assim, eu passo pelo fast food lá do ABCDF e compro lá o meu lanche. Aí eu vou lá e como rapidinho, né? E me alimentei mal alimentada, né? Parece que eu estou de barriga cheia, literalmente, desculpa a expressão. A pessoa fica de barriga cheia, mas não alimentada. Entendi. Então tem muita gente entrando nas igrejas, fazendo isso, entrega o dízimo, participo da Santa Ceia, dou aleluia, glória a Deus, levanta a minha mão porque se manda, sento porque mando, levo uma Bíblia linda e bonita que eu tenho, abro, ou pego o meu tablet, o meu iPod e vou lá e vejo, e todo mundo tá me olhando. Oi, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E vou embora e não muda a minha vida, como o pastor falou. Aí é uma história que se complica muito e que a gente está vivendo hoje, e isso é muito sério. Tudo bem. Agora, um outro aspecto que vocês utilizaram aí, não tem nada a ver com descontração. O culto pode ser um culto, há pessoas que pregam, meu Deus do céu, há pastores que pregam, pastores e pastores que pregam são divertidíssimos. É verdade. E pregam a palavra. Claro. Entendeu? Quer dizer, não quer dizer que a pessoa, quando prega, tem que ser sério. É isso? Exatamente. Pode ser o cara para contar casos, não pode ou não pode? Exatamente, com certeza. Muito bem. Aí tem a diferença da descontração para distração, que eventualmente uma coisa distrai. Entendeu? Tem pregador que ninguém pode levantar. Se levantou, o cara perde todo o ritmo, não sabe nem onde ele estava mais. Exatamente. Tem pregador que criança chora, ele para, porque ele se perde, não tem? E tem pregador que criança chora, não muda nada, levanta a pessoa, não muda nada, mas pode ser que o pregador não mude, mas alguém mude. Então, às vezes, no meio da igreja tem uma pessoa lá concentrada, a pessoa tem dificuldade de concentração, tá certo? Tem muita coisa acontecendo ao lado, mas a mensagem tá lá e tá prestando atenção, aí tá A mais B igual A mais B, quando alguém ele vai A mais B igual a C, nisso que é A mais B igual, alguém fala alguma coisa, aí ele volta pro que a pessoa tá falando e se perde no A mais B igual a C. Corre esse risco, gente? Eu tô chamando aqui da diferença da descontração para distração. Corre. E foi exatamente isso que eu quis dizer. Quando a pessoa começa a roubar a atenção do púlpito, ela está prejudicando, né? Exatamente. Não está interessado e vai... Por que a pessoa faz isso, Jean? Vaidade, não, né? Não sendo espontâneo, tá? Vaidade. A pessoa tá chamando atenção para si e tá roubando aquilo que é de Deus. Isso pode acontecer, né, pastor, com o próprio pregador. Eu estou ministrando a graça de Deus. No culto, eu não posso chamar mais atenção do que aquele que é adorado. Por isso que eu entendo que a descontração deve acontecer, pode acontecer, mas que termos eu vou usar? Porque o que a gente escuta às vezes de pregadora no altar, piadas sem graça, que eu nem falaria no meu dia a dia, expressões estranhas referindo-se a Deus, forma de cultuar, referindo-se ao Deus Todo-Poderoso, que parece que são indignas, porque a tradição e a Bíblia não nos ensinam dessa forma. Eu penso que tudo tem que contribuir para Deus, né? Tudo. A participação do pregador, a roupa que ele usa. Tem gente que usa roupa que você não consegue ouvir o que ele diz, você fica só olhando pra roupa. Sapato. Então tudo tem que ser voltado para Deus. Sapato glorioso. Sapato? Como é que é o sapato? Fogo. Tem sapato pentecostal. Pentecostal não. Pentecostalíssimo, né? Que é fogo puro. Posso falar sobre espontaneidade rapidinho, JR? Eu não vou citar o nome da pessoa,
Mas eu conheço uma Fala pessoa Deus. que é muito íntima, pastor. Pastor, é tão íntima minha, tão íntima, e eu conheço a vida dessa pessoa. Eu sei quem é essa pessoa. Eu vejo a vida dessa pessoa. E essa pessoa é extremamente espontânea. Então, se o pastor Jean for lá na minha igreja, que eu ainda espero que o senhor vá lá na minha igreja trazer uma palavra. Essa pessoa que lhe ama muito, que tem uma admiração muito grande pelo senhor. Vai dar o nome. Fala o CPF. O senhor vai perceber a espontaneidade dela. É muito natural que a igreja não, essa pessoa não chama a atenção mais da igreja. É uma espontaneidade tão da pessoa, né? Ele vai pro chão, ele chora ali com o Senhor, ali, ele com Deus, ele levanta, ele glorifica, ele dá aleluia. Dele, não, né? ele esquece ele tá tudo. Ele fica você, o pregador, ele ouve a palavra, ele sai dali vibrando. É um vibrador da palavra, ele ama a palavra, né? Então, eu vejo, eu quis te falar, desculpa, pastor. Não, você tá certíssimo. Não, a interferência é sempre ótima. É só um critério que eu acho que é um critério bíblico, é o seguinte: faz em casa sozinho. Entra no teu quarto. Não tô falando dessa pessoa. Veja bem, irmão, eu não trato de indivíduo, que eu acho que é muito pessoal, entendeu? Não, claro, não, é que é evidente. Mas é aquele negócio seguinte, que a pessoa se dentro de casa, no quarto, quando tá a sós com Deus, entendeu? Ele, olha, é impressionante, deita e dorme, não tem nenhuma conversa com Deus. Não precisa nem de quarto, e aí fora é um, entendeu? É um, né? Um relâmpago vivo ali, é um trovão. Então, essa entra no quarto e faz, beleza? Então, se você tem essa intimidade com Deus, a sós com o Senhor, maravilha. Não tem, aí pode ser espetáculo, né? Você está tocando naquela ideia do showman. O que a gente percebe em algumas celebrações é que o pregador, ele é um expert em fazer o povo se alegrar, gritar. Ele é um showman. E nessa ideia de showman, eu tenho que fazer milagre aparecer. Eu me torno o mago do Egito. Eu vou fazer milagre. Então eu vou usar, para fazer milagre, eu vou usar fogo estranho, eu vou usar fósforo espiritual estranho, eu vou usar jargões estranhos, práticas psicanalítica, prática indutória. Gente, falta, na minha avaliação, temor a Deus. Que tivéssemos temor, não estaria da forma como está o movimento evangélico brasileiro, na grande maioria. Verdade. Essa é a minha opinião, né? Mas eu acho que está faltando, pastor, exatamente o que eu falei no início. É o conhecimento da palavra. Nós estamos nos finais do tempo. É verdade. Né? Muitos aparecerão aí, muitos estão virando aí showman, né? Mas se você tiver conhecimento da palavra, aleluia, você vai sair disso. Glória a Deus. Isso não está me agradando, né? Basta você ter o conhecimento, você vai saber discernir o que é bom, o que é mal. E aí, Jacques, é o seguinte, não é o que está me agradando, é que aí entra o negócio do gosto, né? Exatamente. É aquilo que agrada a Deus. Agrada a Deus, tá fundamentado na Bíblia? Se eu vou lá para cultuar a Deus e aquilo não está me agradando, obviamente eu não estou cultuando, né? Eu não estou cultuando ali. Eu estou apenas sou um cliente. Eu me sinto cliente dentro da igreja. Exatamente. É um negócio complexo. Pego minha mochilazinha e vou para outro lugar. Eu passei por uma experiência pessoal. Eu vim de uma igreja, a minha origem de conversão, de uma igreja muito carismática, muito avivada, que era a Igreja Central Metodista de Cabo Frio. De repente eu me encontro em São Paulo estudando teologia, aonde a nossa igreja é um pouco mais tradicional na forma de ser. E estava numa igreja que foi maravilhosa para mim, e a minha dificuldade com o culto é em relação ao culto. Era muito grande, porque eu estava acostumado com um estilo culto, com um estilo de celebração. E eu identificava aquele estilo de celebração como forma de manifestação de Deus. E estava chegando à conclusão de que aquele culto mais melancólico, mais tradicional, que não se enquadrava com o meu jeito, não significava a manifestação de Deus. E eu vi Deus falar perfeitamente ao meu coração de que eu estava errado, equivocado, não compreender, não consigo compreender o que é a manifestação dele. Não é a forma, né? Não é a forma, Deus está ali presente. Essa mesma dificuldade. Deus me quebrou profundamente. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade. Cultuo com os irmãos tradicionais, de avivados, prego em tantos
meios. Esse é que é o ponto, que às vezes a gente diz que não, o culto que Deus recebe é este. O culto que Deus recebe, não é aquele. E nós precisamos adaptar, porque o culto é a ele. É quem tem mãos limpas, coração puro. Não é esse isso? é o culto que Deus aceita. Muito bem, companheiros, aqui vários ouvintes opinando, hein? Se prepara aí que os ouvintes estão quentes, hein, gente? Olha, de piedade, ouvinte, dizendo: o diabo está tendo livre acesso nas igrejas. Os pastores estão esquecendo de pregar a palavra e preferem ficar fazendo palhaçada. Antigamente havia respeito nas igrejas, porque as pessoas sabiam e sentiam que era Deus falando. Agora são 2 horas de música, 15 minutos de pregação e quem não fala nada com nada, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. O ouvinte, quando fala, companheiros, ele fala de uma experiência pessoal e também fala de uma experiência da sua observação. Ainda temos o risco de termos um exagero para mais ou para menos. O exagero pode ser a menor também, né? Ouvinte de Itaboraí: eu e a sobrinha do meu esposo brigamos no gabinete do pastor. Ela disse algo que eu não fiz e desde então não nos falamos. Ela trabalha, tem a ver com o assunto de hoje? Tem a ver? Então, né? Por enquanto, não achei, hein? Ó, o ouvinte tá quente, eu também, hein? Vamos lá, ó. Ela trabalha normalmente no ministério como se nada tivesse acontecido, mas quando tem pregação, chegamos lá. Mas quando tem pregação sobre perdão, ela começa a fazer isso que os debatedores estão comentando. Fala, Deus. Fala ao coração da tua serva, né? Mas ela mesma não vem falar comigo e como todo mundo sabe o que se passou, parece que eu sou errado. Você tem que falar, é isso aí. Fala mesmo, Senhor. Dá outra briga. Hein? Ei, Jesus. Idem, né? Olha, Jesus falou, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, quando você chegar no altar, lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. Verdade. Então tá faltando essa coragem moral das pessoas de procurarem o ofensor ou o ofendido para se retratarem. E ficam se valendo das coisas que estão sendo ditas no altar para ofender os outros. É isso que eu quero, né, pautar desde o começo. Eu acho que, reconheço que alguns irmãos estão apenas aproveitando o momento de descontração, mas também tem muita gente que é, me desculpa aqui, idiota, que fala o que não é próprio, porque não tem coragem de procurar o irmão, de se retratar com ele como deveria. E o Engenho, novo ouvinte, dizendo: muitas pessoas na igreja não têm coragem de chegar para o outro e confrontar ou advertir sobre o pecado e acabam aproveitando os momentos de pregação para jogar essas indiretas e constranger a pessoa que fica sem ter como reagir por estar no meio do povo. Eu até creio, JR, que parte dos pregadores ou irmãos que fazem isso tem até um coração bom, quer atrair o máximo de pessoas à igreja, quer ter um público enorme, mas quem é que nos converte? É a prédica? É a postura do pregador ou é o espírito? O que nos santifica? É a brincadeira ou é a palavra? A gente esquece desse detalhe. Então, para atrair o máximo, eu me torno Simeão, torno Mago. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem pessoas que são naturalmente. Não tem pessoas que são naturalmente descontraídas? Tem pessoas, gente, tem pessoas hilárias, tem pessoas que são divertidíssimas. Ela conta um caso, você morre de rir, ela conta outro. Então, é a pessoa. Aí, se a pessoa é o jeito dela, ela tiver que mudar o jeito. O problema todo é quando faz o tipo. A pessoa não é nada, faz o tipo para. Ou então descobriu a pólvora, né? Não, ou a forma que agrada as pessoas é essa, que é um outro problema que existe. Agora, tem pessoas que pregam a palavra com seriedade de forma engraçada. Tá certo? A questão não é ser sério, é ter seriedade. Então, é isso, Marcos? Tá de acordo ou não? É fundamental ter seriedade, mas há um detalhe. Claro. Há um detalhe. Eu posso ser extrovertido e eu estou no velório. Tudo, claro. O momento pede. Eu vou estar no velório, eu vou contar piada no velório. Entendi. Você tá me entendendo? Eu estou diante de Deus, eu sou extrovertido. Eu estou diante de Deus. O momento pede o quê? Seriedade. Vou continuar na minha alegria. Se eu tenho minha tradição africana, eu vou continuar celebrando Deus, dançando, mas com seriedade. Mas do pregador, que você estava falando do pregador. Do pregador. Do pregador. A mesma coisa do pregador. Então ele não pode ser, contar um caso engraçado. Pode, eu conto muitos casos, que não pode perder a seriedade. Seriedade. Ele tem que ter seriedade no processo. Muito bem. Ouvintes participam conosco, eu quero agradecer o carinho de cada um deles. O nosso assunto continua. A gente chega aqui num ponto que, para o ouvinte, a perspectiva dele é que falta amor. Tá certo? Quando alguém fala isso, quer dizer, falta amor.
Agora, é isso mesmo, companheiros? Aí diz assim, o prazer de acusar o outro faz com que nos sintamos melhores diante de nossos erros e falhas, ameniza quando eu aponto pro outro, entendeu? Olha aí, fulano, ameniza pra mim quando eu falo do outro. Como não perder de vista que diante de Deus ninguém é melhor do que ninguém? Como aceitar as diferenças e até os erros do outro de forma que vivamos em real amor? Pergunta aqui o nosso querido ouvinte. Pode falar, pastor. É possível que sim, o ser humano ele se sinta melhor quando ele quer acusar o outro pela a natureza humana, né? Nossa, que é ruim, mas a graça ela nos alcançou. É possível. Isso é uma possibilidade natural, né? Mas quando eu aponto e falo que falta amor, eu estou trazendo uma acusação e volto a esse mesmo termo, uma acusação gravíssima. Eu acabei de conhecer esse pastor, eu jamais posso olhar para ele e dizer que o pastor não me ama, e dizer que o pastor está num púlpito trazendo um recado para me acusar. Então assim, eu não sei o que acontece na igreja desse ouvinte ou dessa ouvinte, mas em alguns momentos em que a gente lê, e se você relê esse e-mail que foi cortado, com certeza vocês fazem um resumo do e-mail, a gente vê que essa pessoa, ela tá também se colocando num posicionamento de quase santa. Eu vejo que as pessoas apontam, acusam, dizem, fazem e tal, e tá faltando amor na igreja. Tá faltando sim. Mas tá faltando amor de quem? Exatamente. Né? Eu Exatamente. acho que tá faltando amor próprio. Exatamente. Né? Se você se ama realmente, você vai amar o outro. Por mais que ele tenha feito alguma coisa contra você vai amá-lo. Pastor, falo com todo mundo, difícil, pastor. Né? Amém. Agora, tem que falar com todo mundo. É muito fácil deixa o povo deixar dizer que a gente é ruim, que a gente é feio. Pois é, então, né? Amém. Agora, se você se ama, isso é bíblico. Ama o teu próprio como a ti mesmo. Exatamente. Se você não se ama, tá amargurado, tá angustiado, tá sofrido com o outro, porque o outro fez isso, fez aquilo. Vamos chorar nos pés do Senhor. De quem? Do outro ou seu? Eu acho que o nosso ouvinte está lembrando daquele episódio do fariseu que Jesus vai criticar, que no momento da oração, né, atribuía todo o mal ao outro. Eu acho que ele está trazendo à tona isso. Parece que ele tem a seguinte questão: esses irmãos, alguns irmãos na minha igreja que falam assim, fala Deus, já por aí, estão com o telhado quebrado e com um buraco enorme chovendo e ficam lá dando uma de hipócrita, de santo, porque quando eu digo isso na pregação, o JR trabalhou uma coisa interessante. Quando eu falo isso num púlpito, dá a ideia de que eu estou muito em comunhão com Deus. Primeira eu coisa, sou profeta. Primeira coisa, eu não sou atingido por isso. Exatamente. Então parece que esse irmão, JR, está criticando esse fato. São irmãos que têm telhado quebradão e fica dizendo lá na hora que é esperto, fala Deus como coisa que ele está muito bom. Exatamente. E ele não está nada bem. Nas igrejas, algumas igrejas americanas habitualmente tem essa prática. O pastor prega e os irmãos estão dizendo assim, vai, continua, vai firme, é isso. Ou seja, ele está falando para ele mesmo. Olha, tem um detalhe, tem uma diferença curiosa. O pastor tá lá ministrando e a palavra vai e o povo vai, é isso aí, pastor, continua, vai firme, manda bala, olha aí. Mas é para o indivíduo. Não estou dizendo que são todos os casos, mas estou me referindo a essa igreja em especial que tem esse tipo de manifestação que traz para o indivíduo, para ele mesmo, ou seja, Deus está falando comigo. Aleluia. E eu tenho certeza que em muitos casos, quando alguém está falando assim, fala, Deus está falando com ele. Isso. Não para o outro, tá certo? É que o olhar pode até ser que aquele fulano lá, ele esteja mandando recado para todo mundo, esteja falando para quem está do lado, o banco do lado, a vizinha, aquela irmã que teve a briga, aquele problema que aconteceu. Depende da entonação também, depende da entonação agora, também. Vocês tocaram assim, no ponto aí da espontaneidade e do ensaiado, entendeu? Aquela coisa repetitiva e o espontâneo, quer dizer, até o repetitivo talvez fosse bom conversar, ficar, meu irmão, por que você fala isso? Por que razão? Eu falo, certo, mas vamos conversar. Quais são os motivos? É aquele acompanhamento, que é o discipulado, que vai observando para saber se isso aí é espontâneo, ou isso é ensaiado, isso deu certo, isso é correto, isso é incorreto, porque nenhum de nós está certo o tempo inteiro. Com certeza. Nenhum de nós todos precisamos aprender o tempo inteiro, mudar,
a evoluir intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Acho que isso faz parte do contexto. Eu observo nesse questionamento que ele faz três questões que estão relacionadas e que fazem o retrato da nossa igreja atual. A primeira é a própria palavra de Deus, que diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. Então, de fato, hoje muitos de nós vivem de aparência na igreja, expressam um amor fingido, não há verdade nos relacionamentos. E aí nós percebemos que isso é fruto da hipocrisia, que foi a coisa que Jesus mais combateu. É exatamente a figura que o reverendo Marcos apresentou aqui, o fariseu, né, se declarando santo, apontando o erro do pecador para que Deus tirasse os olhos dele. E a gente sabe que isso não adianta. Não adianta eu tentar me parecer santo diante das pessoas se Deus conhece a minha realidade, né? Então o Senhor disse com clareza: ele ouvirá a este, ao que estava de joelhos, batendo no peito, e não ouvirá o outro, porque Deus ele repugna a hipocrisia. E o fariseu orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Muito bem lembrado. E a terceira questão é o seguinte: nós estamos percebendo, e aqui eu tenho que admitir, porque parece que a minha fala no começo deu a entender que eu sou partidário dessa descontração, e não sou. Eu aceito, entendo, mas não é o meu perfil. Eu observo que as pessoas que sabem fazer o público rir, hoje, no tempo de hoje, são mais interessantes, independente do que elas digam. A gente independente gosta de se haja divertida, né? Independente se haja coerência com o texto bíblico, se haja verdade, se Deus esteja falando. Elas preferem. Então, me perdoe, não estou mandando direto para ninguém, porque eu reconheço que tem alguns que são engraçados mesmo, são engraçados, mas são extremamente verdadeiros, são contundentes no que falam. São naturais. Né? Mas outros, como você disse, descobriram a pólvora. Né? Descobriram que vão ser mais interessantes, vão ter agenda mais lotada, e abandonaram o compromisso com a verdade para assumir um compromisso com o entretenimento. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus disse, que chegaria um tempo em que as pessoas ajuntariam a si doutores segundo as suas próprias concupiscências, aqueles que são mais interessantes às minhas realidades e aos meus próprios conceitos. Eu não quero ser transformado, eu quero alguém que confirme de forma mais clara possível aquilo que eu já vivo. É isso que a pessoa quer. Vamos só reforçar aqui para ver se está claro, para ver se é isso aí mesmo, né? O culto é a Deus. Exatamente. É para a glória de Deus. Amém. Para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, que Deus seja adorado. O culto, evidentemente, ele tem um instante, o tempo dele, ele também me agrada, né? Mas não é que o culto agrada a Deus e me desagrada, não é? Mas o foco é a glória de Deus, então é para agradar a Deus. Dentro desse contexto todo, existem aqueles que pregam, existem aqueles que dirigem determinados momentos do culto e aqueles que cantam. Já vivemos esse tempo, agora acho que hoje um pouquinho menos, que aqueles que cantam pregam e aqueles que pregam cantam. E houve uma inversão. A pessoa que era para cantar pregava e o que era para pregar cantava, porque houve uma inversão. Acho que hoje já deu uma ajustadinha nisso aí. Não deu não, gente? Melhorou não? Né? Melhorou não, Jackson? Bastante, melhorou, né? O Jackson tá acompanhando o raciocínio, né? Deu a melhorar. Era um homem bombril, né? Não é isso? Você né? Você tem aqui uma possibilidade de, né? Muito bem, existe a chance de haver descontração, ainda que não se perca a seriedade e o foco no culto, seja no que conduz A, B ou C, ou seja, naquele que prega. Existem pessoas que são naturalmente divertidas, existem pessoas que forçam a barra. A gente sabe. O que força a barra, não é? Se tem agenda, ele pode deixar de ter, porque depende de alguém convidar para ter a agenda. Agora, se alguém é engraçado para ter a agenda lotada, talvez esteja no ramo errado. Exatamente. Mas tem uma outra coisa, JR, que é o seguinte: existem as pessoas que são engraçadas, mas não pegando pesado. A pessoa é engraçada, mas ela não tem o que fornecer no que diz respeito ao conhecimento de Deus, entendeu? Mas ela sabe que
é engraçado. Então vai lá e fala meia dúzia de bobeira e as pessoas continuam convidando. Há um detalhe, o Ministério Pastoral, ele corre o risco de cair numa armadilha por esse apelo demasiado ao público, à multidão. Verdade. É bom que a gente tenha multidão, mas essa é uma armadilha perigosa que Jesus escapou constantemente, porque essa armadilha da multidão me faz abrir mão de certos conteúdos para agradar, para ter multidão. Então eu vou trazer um irmão lá que é um ótimo palhaço, no bom sentido, alegre, divertido, tal. Por mais que ele não tenha nenhum, né? Não, eu tô chamando do palhação mesmo, não tenha nenhum conteúdo bíblico, mas o sujeito atrás, o sujeito tem um terno reluzente, como aquele camarada daquele filme lá, fede mais não cheira bem, né? Tem um terno reluzente que quando acontece atrai multidão, ele faz milagres, ainda que seria um produzido. Posso contar uma situação aqui, Jota? E eu abro mão de coisas importantes que não deveria abrir. Tomar cuidado de não declarar quem é a pessoa, mas é por aí, um amigo estava me contando que levou um companheiro num culto, que também tem um ministério, e esse camarada fez ali a sua participação séria, abençoada, tal, e no primeiro dia lá ele vendeu 3 CDs. Uma igreja de 1.000 pessoas. No segundo dia, ele chegou e disse assim, gente, não leva mal não, mas... E contou que ele é um personagem no YouTube, né? Que aconteceu uma situação lá e quando as pessoas associaram aquela... Que deu uma repercussão muito grande, todo mundo compartilhava, ria muito daquela situação. Ele vendeu mais de 500 CDs. Fiquei curioso agora, eu sou curioso. Eu posso lhe falar depois, mas eu sou curioso, observe que ele não foi interessante quando ele agiu com seriedade e fez o que seria próprio para o culto. Ele foi interessante quando ele disse que ele é aquele palhaço do YouTube. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra. Existem pessoas que são naturalmente engraçadas, naturalmente divertidas, e ainda que naturalmente divertidas e alegres, elas são absolutamente sérias naquilo que elas entregam, sabem da responsabilidade que tem, da oportunidade que pode ser única. Exatamente. A oportunidade que pode ser única para ele, que pode embarcar, e única para algumas pessoas que estão ali que podem embarcar naquele dia. Então você tem um compromisso. Há igrejas que são alegres e até onde eu entendo aqui, companheiros, e nenhum de vocês disse nada contrário, que a igreja tem que ser triste, não é? A igreja é um lugar de alegria. Nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça de Deus. Jesus Cristo ressuscitou, ele vivo está, não tem que ser uma igreja triste. Amém. Agora tem igrejas que têm uma tonalidade um pouco mais séria. Quer dizer que ela é triste? Eu que quero um negócio mais alegre, assim, essa igreja tá triste, hein? Não é verdade. Que pode ser que exista Deus não tá manifestando, não é isso? Um estilo diferente. Nós vamos nos adaptar. Foi o testemunho que o pastor Marco trouxe aqui. Muito obrigado aos companheiros. Vamos ao resultado final da pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Nós perguntamos aqui, queridos, aos nossos maravilhosos ouvintes, a participação dos nossos queridos ouvintes aí com a seguinte pergunta: você conhece gente que fica mandando indireta pro outro durante os cultos e pregações? 63% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que sim, e pelo nosso site 79% deles também afirmam que sim. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Vamos ao golaço de hoje. Combater a violência é gol, ver a justiça sendo justa é gol. Olha, minha gente, é sempre muito bom quando nós temos aqui um golaço, quando nós temos aqui a beleza e a alegria para agradecer ao nosso Deus e Pai por coisas especiais que acontecem nas nossas vidas, e é sempre muito legal quando a gente tem a possibilidade de trazer isso à nossa memória. Há alguns anos, um membro de uma igreja, uma pessoa sofrida, estava passando por algumas agruras na sua vida, com algumas dificuldades, especialmente com sérios problemas renais. Já vinha com hemodiálise já há 6 anos, já num total de 950 sessões de 4 horas, 3 vezes por semana, e os médicos foram firmes em afirmar que não lhe restava muito tempo de vida. Foi então que a igreja se mobilizou, e a igreja, quando se encontra, é realmente um lugar de transformação, de milagre, de mudanças profundas e especiais, e Deus foi tocando no coração do povo e o povo orando. Dentro desse povo, um desses irmãos
um desses irmãos começou a sentir um desejo no coração de participar um pouco mais ativamente desse aspecto, inclusive se sentindo disposto a doar um dos seus rins para ver aquele irmão ter a sua saúde restaurada pela graça do nosso Deus e Pai. O que ele fez? Ele orou, ele buscou, fez uma bateria de exames complexos, alguns até dolorosos, incômodos, para que os médicos se certificassem de que a retirada de um rim não lhe causaria qualquer problema no futuro. E apesar de ter essa dificuldade, essa possibilidade, ele ainda estava decidido, através da sua fé, a seguir em frente. Foram 6 meses de preparação até que, num determinado tempo adequado, isso aconteceu. Ao contrário do que se imaginou, né? Ele tomou anestesia, depois tomou a peridural, depois ele ficou consciente ainda e grato a Deus por tudo aquilo, chorou de emoção no instante que soube que o rim dele estava já conectado ao organismo daquele irmão e que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Uma pessoa que age assim, ela é uma pessoa diferente. É uma pessoa muito especial. Para a vida do Robson Lima Dias, que é a pessoa que recebeu a doação, Deus usou de maneira extraordinária e o abençoou com um artilheiro que está hoje à mesa conosco. Esse artilheiro, o doador, é o Jackson Correia, que aqui está, que recebe aqui o nosso carinho, a nossa gratidão e a honra por parte da nossa 93 FM, através da Andréia Maier, a nossa diretora, com uma palavra especial, Jackson, à sua vida e o reconhecimento pelo seu gesto e por tudo aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida, na vida de tantas pessoas, inclusive na vida do Robson. Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores. Bom dia, Jackson. A gente fechou essa semana do Ego falando de amor, né? Porque amor é o que mais importa, né? Sem amor, o amor ele é capaz de resolver qualquer problema na face da terra, ele é capaz de superar qualquer dor. O amor, ele realmente é a coisa mais importante. E a gente queria achar alguém com alguma coisa simbólica que representasse esse amor. E quando nós ficamos sabendo da sua doação, e a doação não para um familiar, que a gente conhece histórias assim, mas a doação para alguém que você não era seu familiar, a gente ficou completamente impactado com isso. E esse é o exemplo que a gente deixa aí para os nossos ouvintes, né? Mais amor, mais perdão. E assim, parabéns pela sua atitude. Eu fico emocionada, né, de saber o que você fez. Eu acho que todo mundo fica, que é uma coisa impressionante, que a gente não vê todo dia. Mas a gente espera que as pessoas amem mais, né? E a gente fecha essa semana do Gol, final de Copa do Mundo, o que é gol é amor, né, JR? Então, assim, a gente amar, perdoar. E parabéns aí pela sua atitude. E Deus abençoe sua vida. Amém. É engraçado, né? Se passaram esses anos todos, né? E uma vez uma pessoa me perguntou: você doaria hoje? Você doaria se tivesse outro rim também. Amém. Recentemente, tem um amigo, um irmão de Friburgo, que está com problemas sérios de saúde também. E precisa de um transplante de medula. Me propus a fazer esse transplante também. Infelizmente, perante a nossa lei, eu não posso devido à idade. Já estou com 61 e já não permite, né? Mas esse que nos fala era uma pessoa que não conseguia entrar nem no hospital. Eu entrava no hospital, dava aquele mal-estar, com vontade de desmaiar, né? E foi muita oração mesmo, né? Foi entre eu e Deus. E foi em fevereiro de 93, né? Que eu senti que realmente eu tinha que fazer alguma coisa pelo Robson, né? Nessa época eu sempre alugava uma casa em São Pedro da Aldeia, onde a família passava janeiro e fevereiro lá. E sempre de manhã eu ia para a piscina, no calorzão na época, né? E lia a palavra. E sempre orando. O texto que Deus falou comigo, e eu realmente senti que era o momento de ir à frente,
foi 1 Coríntios 13. Todo o período de Coríntios 13. Isso me falou profundamente. Vocês não têm ideia. Me segundo até hoje. É uma coisa inexplicável. Quando o Robson me explicou, quando eu cheguei em março, quando eu voltei de férias e conversei com o Robson, ele me explicou todo o processo. Vamos adiante. Na época, nós tivemos que entrar com 2 processos na justiça. A justiça permitir que se fizesse esse transplante. Joel de Brito, na época, o pastor Joel de Brito hoje, e ele foi um grande ajuda também, e conseguimos a licença da justiça. Ele lutou contra até as impossibilidades naturais da lei que impedia para que pudesse executar aquilo que Deus havia determinado ao seu coração. E eu tinha uma convicção muito grande disso. Estava convicto realmente que era a vontade de Deus e Deus estava à frente. Ele não contou aí, mas já fui isso bem depois. No dia da cirurgia, nós estávamos na maca e ele estava indo de um lado e eu do outro. A enfermeira que estava empurrando a maca olhou para mim e falou assim: você que vai ser o doador? Sim, sou. Ele nem é seu parente, nem é seu irmão, senão você está louco. Você não sabe o que você está fazendo. Vocês imaginam um momento. Eu só olhei para a pessoa e falei assim: Deus fez muita coisa mais por mim do que eu estou fazendo por ele. Deus está à frente disso. Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu estou procurando salvar uma vida. E ele vai avante. Vai dar tudo certo. E deu certo. Basta você confiar e você se entregar, meu amigo. Não existe obstáculo nenhum na vida. Se você se entregar inteiramente nas mãos de Deus, Deus vai prover o que você precisa. Seja qual for o seu problema, ou seja problema de saúde, ou seja problema financeiro, ou seja problema familiar, confie e busque. Eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Digo aos nossos queridos ouvintes que nós estamos aqui no estúdio, é um instante emocionante e é de verdade, porque a gente às vezes escuta histórias e dá a impressão que é história, ficção, que alguém contou, que é uma ilustração, quantas vezes parece ser. E hoje nós estamos aqui em carne e osso. Toca aí, Jean. Carne e osso. Não é isso? Glória a Deus. Graças a Deus pela sua vida, Jackson, pela palavra que você nos traz, pelo testemunho que você compartilha com os nossos ouvintes, e muito honra a 93 FM. Nesse dia, onde a gente encerra todo esse período de Copa com essas marcas todas pelas quais nós temos orado e temos discutido aqui, falar sobre o amor, através de um exemplo tão significativo, tão especial, tão profundo, como exemplo da sua vida. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te renove cada vez mais. Você seja cada vez mais fortalecido na sua fé. Que Deus continue a abençoar a sua vida e a sua casa, como só Deus é capaz de operar e de realizar. Parabéns. Que Deus te abençoe hoje, te abençoe sempre. Encerrando, minha gente, toda essa campanha, todo esse tempo especial, onde nós conversamos tanto sobre a Copa, esperando pela graça de Deus, não um resultado como aquele que todos nós esperávamos, mas um resultado que na segunda-feira ele continua sendo fundamental. Na terça-feira, daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 2 meses, ele continua sendo uma busca constante e deve ser parte da luta de cada um dos nossos queridos e amados ouvintes. É essa Copa que a gente quer. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Muito obrigado aqui aos companheiros. Só me despedir rapidamente, o pastor Marco Antônio de Oliveira. Um abraço, querido. Um abraço, JR, até breve. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, meu irmão. Pastora Marcione, obrigado. Fica com Deus. Obrigado, JR. Obrigado, Marcela, pelo convite. Que Deus continue abençoando a 93 de uma maneira muito especial. E um abraço a todo o pessoal da ICMPP.
Querido Jackson, forte abraço, querido. Obrigado, JR, pela oportunidade desse testemunho. Que Deus possa te abençoar todos aqui, a 93, bem, e abençoar toda a família de Deus. Bênção pura. Jean, obrigado, Jean. Obrigado, JR. Prazer ter estado aqui. Um abração para minha esposa, Misilene, povo da Congregação Nova Canaã. Logo mais à noite estaremos juntos num grande culto lá, em nome de Jesus. Hoje nós vamos orar, minha gente, pelo Brasil. É o nosso assunto de hoje. Nós deixamos aqui essa temática de oração pelo Brasil hoje, né? A encerrarmos esse dia, essa campanha toda do Oração Egol. Eu vou pedir ao pastor Marco Antônio para orar. Nós todos temos vivido e observado um crescimento numérico de evangélicos do país todo. Existe, obviamente, uma necessidade de transformações, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Esse movimento é muito recente. Talvez cobremos dele muitas coisas ainda numa fase inicial, mas de fato é necessário que existam mudanças poderosas e transformações reais. E o que faz mudar, minha gente, é a palavra do Senhor. Quanto mais palavra você tiver, mais frutos você terá. Invista mais tempo em oração. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso, pelas cidades como um todo, pelos governantes como um todo, pelas igrejas, como nós temos orado. Nós temos todos no Brasil, nós temos um vínculo, né? Especialmente os evangélicos, com Israel. E ultimamente, nesses últimos dias, estamos todos assim, bem assustados com o que vem acontecendo lá e precisando das nossas orações também por Israel, pelos palestinos. É uma questão que pra gente que está mais longe é quase que incompreensível. Para quem vive longe é quase incompreensível, mas você imagina uma briga terrível que vem de gerações e as mortes não acabam. Essa semana você está acompanhando isso aí. Então eu queria pedir a você que nesse sentido que nós temos especial de amor, nós possamos orar porque o amor é capaz de mudar essa história. Aliás, só o amor é capaz de mudar essa história. Uma história de gente que vive na vizinhança, são dois vizinhos que brigam o tempo inteiro. E agora Israel sob o ataque do norte e no sul, correndo o risco de ter uma guerra realmente estabelecida ali, o que envolverá outros países do mundo, vai envolver a Rússia de um lado, vai envolver os Estados Unidos de outro lado, pode envolver a China de um lado e vai envolver o mundo inteiro. Então é necessário que haja um cuidado especial e a nossa oração hoje se une, Israel e Brasil, e sempre pensando nesse amor que é a possibilidade única de uma transformação verdadeira. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós imploramos a sua manifestação. Imploramos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com esse coração grande e acolhedor que só tu tens. Imploramos a tua bênção para o Brasil. Vivemos um momento de decepção, Pai, um momento difícil em nossa nação, eleições se avizinham, se aproximam e nós imploramos então para que haja paz nesta nação, que haja prosperidade nessa nação, que nenhum movimento tumultuador de balbúrdia venha tomar as ruas do Brasil, mas somente o clamor pela justiça, pela tua manifestação. Sê com o povo evangélico brasileiro, dá-nos prudência, dá-nos santidade. Agora, Pai, oramos pelos descendentes naturais do teu amigo Abraão, do teu servo Abraão. Imploramos que a tua graça seja sobre Israel, sobre a Palestina, sobre o Oriente Médio. Pai, nós que estamos longe assistindo há anos essas possibilidades de guerra, nos espantamos e clamamos para que o teu Espírito toque nos corações daqueles que te invocam naquele lugar, que haja paz, que cesse as armas, que cesse o rancor, que cesse o ódio, que espadas se transformem em podadeiras, ó Pai, que lanças se transformem em enxadas para que se plante, para que se colhe e distribua-se com todos. Sê com este mundo. Nós imploramos a tua paz, imploramos a sua manifestação em o nome santo de Jesus. Amém. Some a resposta na voz e na vez de quem manda.